Bom, antes de começar o review dessa semana, eu queria fazer um pequeno relato, uma pequena retratação antecipada. Acontece que eu gravo as reviews com um equipamento super sofisticado de vídeo chamado celular, e na hora de eu tirar o vídeo dessa semana para a edição do cartão de memória do meu celular, acabei apagando ele acidentalmente. E o que vocês estão vendo nessas imagens foi minha tentativa através de programas de computador de reaver esse arquivo do cartão de memória, e acabou virando um creepypasta de O-Review. Então, para vocês não ficarem sem as O-Reviews essa semana, porque eu precisaria gravar tudo de novo, eu resolvi manter a O-Reviews essa semana em áudio, porque justamente o áudio eu gravo num equipamento separado. Portanto, meus caros, eu sinto muito pela O-Reviews essa semana, espero que a lição sirva para não acontecer isso mais, espero que vocês gostem, até lá! Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. E esse é um ótimo dia para ser fã de horror, porque além de ser sexta-feira 13, nós estamos na semana do Dia das Crianças. Portanto, parabéns a todas as crianças que não deviam, mas assistem as nossas reviews mesmo assim como eu quando era moleque não devia mais assistir a filmes de terror, e também para todas as crianças que nós já fomos num passado recente ou distante. A reviews essa semana é para homenagear esses capetas em forma de guri. Curioso que, embora crianças sempre foram antagonistas recorrentes do cinema de terror, apesar que hoje em dia estão em baixa, o efeito Super 8 e Stranger Things estão colocando elas mais como os heróis da história, mas a bem da verdade, as crianças mais terríveis normalmente rendem boas comédias, como o Dennis, o Pimentinha, o Pestinha, enquanto as mais assustadoras são sempre as mais caladas, as mais educadas e dissimuladas ao ponto da perfeição. Alguns exemplos estão no seminal A Profecia, de 1976, por sinal dos meus filmes de terror favoritos, The Bad Seed, de 1956, que teve uma péssima tradução no título para Tara Maldita, mas depois foi corrigida para Semente Maldita quando saiu em DVD, e mais recentemente A Órfã, de 2009, que revelou Isabelle Fuhrman para o mundo. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma das obras mais importantes e referenciadas do cinema fantástico, compreendendo esses infantes pestinhas, e de quebra trocar umas 2 ou 3 palavras sobre sua continuação. Começando pelo clássico Village of the Damned, ou Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960. Why are you so nervous when an aircraft flies above you? Until recently, we haven't been able to make our control reach as far as a high aircraft. Oh, now you have, is that it? Today, their control reaches out into space. Tomorrow, will it girdle the globe? There's nothing you can do to stop us. Leave us alone. A trama começa com os habitantes de uma pequena vila britânica chamada Midwich, que exatamente às 11 da manhã de um dia comum como qualquer outro, caem inconscientes todos de uma vez. O filme dá um toque bem legal ao interromper até a trilha sonora e deixar somente o relógio da torre dar as suas badaladas. Todos os que tentam entrar lá também acabam desmaiando, e a situação acaba chamando a atenção dos militares, que não fazem ideia do que está acontecendo e decidem cercar o perímetro até entender o fenômeno. Dessas experiências, um soldado entra na área, previsivelmente desmaia e é puxado com uma corda, e recobra a consciência relatando somente uma sensação de frio. Em outra, o piloto de um avião de reconhecimento é contatado para investigar por cima, mas ao descer a 5.000 pés o homem fica inconsciente e o avião cai. Após cerca de 4 horas, enquanto ainda se perguntam o que fazer, os moradores são reanimados sem maiores danos e aparentemente sem memória ou sequelas do ocorrido. Avançamos no tempo 2 meses, e todas as mulheres e garotas que já atingiram a puberdade na área afetada descobrem que estão grávidas. E não somente, os fetos estão se desenvolvendo em velocidade maior do que o normal. Alguns meses depois, todas dão à luz exatamente ao mesmo dia. Conforme acompanhamos seu crescimento, as crianças apresentam características físicas diferentes dos pais, como um olhar penetrante,
cabelo curto de cor platinada e desenvolvimento intelectual avançado, aprendendo 4 vezes mais rápido que as demais crianças da mesma idade. Mais 3 anos se passam e o professor Gordon Zellaby, cuja esposa Antia deu à luz a uma dessas crianças, seu filho chamado David, participam de um encontro com a inteligência britânica para avaliar a situação. Eles descobrem que fenômenos similares ocorreram em várias partes do globo, algumas com consequências catastróficas, como o assassinato dos infantes por turbas desesperadas. O comportamento das crianças de Midwich vai se tornando cada vez mais evidente. Elas se vestem impecavelmente, sempre andam em grupo e se comportam com grande maturidade, mas sem mostrar qualquer sentimento de consciência, remorso ou amor. Essa frieza causa medo e repulsa crescente dos moradores da vila para com eles. Mas isso não seria um problema maior não fosse o fato de que as crianças passassem a demonstrar capacidades telepáticas, seja através do compartilhamento de informações entre si, seja lendo as mentes dos humanos, ou até fazendo executar ordens contra sua vontade sem qualquer resistência. Muitas mortes de formas incomuns foram registradas desde seus nascimentos, além de acidentes graves, e os habitantes acreditam que não há coincidências. Essas suspeitas são confirmadas quando alguns testemunham um homem que quase atropelou um deles por acidente, sem qualquer outro motivo natural, bate violentamente com o carro direto em uma parede. E novamente quando o seu suspeitoso irmão atira em si mesmo com uma espingarda. O professor Gordon passa a entender que a situação já não diz mais respeito a somente à vila, mas a toda a espécie humana. E aproveitando sua proximidade relativa com o filho David, terá que pensar numa solução rapidamente antes que um conflito seja inevitável. O diretor alemão Wolf Hiller era judeu e precisou evadir para a Inglaterra quando Hitler ascendeu ao poder, e foi através do braço da MGM do Reino Unido que conseguiu realizar A Aldeia dos Amaldiçoados, uma adaptação do livro The Midwich Cuckoos, do autor John Wyndham, lançado pela primeira vez em 1957, e que foi escrito usando a teoria de H.G. Wells para ficção científica, que é quando você tem uma ambientação realista e insere somente um único elemento fantástico, desenvolvendo a partir daí suas implicações e seus impactos. Para a adaptação, que aliás já havia sido tentada anteriormente em 1957, mas em Hollywood, infelizmente abortada, foram levantados somente $225 mil para a realização. Apesar de ser um filme que é modesto em efeitos, essa situação forçou a mudança de personagens e situações para se adequar ao dinheiro disponível, mas ainda assim A Aldeia dos Amaldiçoados segue muito de perto a narrativa do livro. O filme em si é muito bem realizado mesmo com suas limitações, e boa parte da eficácia da obra acontece porque ela investe boa parte dos seus pouco mais de 77 minutos de duração não somente nas crianças, mas também nos moradores daquela vila e na consequência real da gravidez repentina das mulheres em suas famílias. Se por um lado temos a felicidade após diversas tentativas de um casal mais maduro como Gordon e Antea, por outro, algumas ficam devastadas por acusações de infidelidade e promiscuidade. Não vemos as crianças crescidas até quase metade do filme, e quando o elenco infantil aparece ele brilha, e com a fotografia em preto e branco os cabelos platinados dos meninos e das meninas se destacam ainda mais, deixando a atmosfera um tanto mais assustadora. Eles são belos e perfeitos, tão parecidos conosco, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Eles são perfeitos demais para viver entre os humanos, essa é a conclusão. A naturalidade com que conversam, com o desprezo de quem sabe que são superiores à nossa raça é sua característica mais marcante. David, a principal criança e o seu principal porta-voz, afirma que busca a coexistência, que não tem intenção de fazer mal, porém tanto não compreende, como igualmente não são compreendidos pelos humanos habitantes da vila, que agem com medo, com raiva ou com sentimento de autopreservação. Esse mecanismo de defesa em um ambiente cada vez mais hostil tem consequências desastrosas para os humanos que, assim como o público, parecem incrédulos com o tamanho da frieza que esses pequenos possuem. Eu não poderia também deixar de destacar o trabalho excepcional do elenco adulto, talvez um dos mais estrelados da ficção científica na época, liderados pelo ganhador do Oscar de 1951 por A Malvada, George Sanders. Também temos Barbara Shelley, que fez inúmeros filmes de terror para Hammer nos anos 60, e grandes veteranos com dezenas de trabalhos na bagagem, como Michael Gwynne, Lawrence Naismith, John Phillips, Richard Vernon, só para citar alguns. Outra curiosidade é que o ator mirim Martin Stephens, que fez o papel de David e também esteve em outro clássico, Os Inocentes, de 1961, largou a carreira de ator em 1968 para investir o seu tempo e conhecimento na arquitetura e até hoje trabalha nesse ofício em Londres.
conquistando um significativo sucesso de bilheteria, rendendo mais de 2 milhões de dólares em dinheiro dos anos 60, as referências do cinema e até na cultura pop são grandes demais para serem enumeradas. Mas eu pessoalmente prefiro citar a versão dos Simpsons para a 10ª temporada no episódio Wild Bart's Can Be Broken. E muitos anos depois, mais especificamente em 1995, nosso amigo já conhecido João Carpinteiro realizou um remake com o mesmo título, mas alterando no Brasil para A Cidade dos Amaldiçoados, que é até bom, mas não tanto quanto o original. Em home video, a versão dos anos 60 consta na coleção Obras-Primas do Terror Volume 1, lançado pela Versátil Home Video e ainda está inédito em Blu-ray, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A única opção em alta definição no mundo, por enquanto, é a versão lançada na Espanha, que tem tanto áudio dublado em espanhol quanto em áudio original. Como vocês já viram no começo do vídeo, eu tenho essa versão aqui, que tem como segunda atração Children of the Damned, ou A Estirpe dos Malditos de 1964, que eu vou fazer algumas notas de rodapé sobre. O roteiro conta a história de 6 crianças identificadas por um grupo de pesquisadores das Nações Unidas que têm uma incrível capacidade intelectual, mas que coincidentemente ou não, conseguem completar um quebra-cabeças dificílimo, não somente em tempo recorde comparado às outras crianças, mas exatamente ao mesmo tempo. Essas 6 crianças de diferentes países são levadas a Londres para estudo, porém elas fogem de suas respectivas embaixadas, se agrupam em uma igreja abandonada procurando proteção contra as potenciais ameaças dos seres humanos à sua espécie. Com um tom político bem inesperado e até interessante se fosse melhor trabalhado, A Estirpe dos Malditos peca por tentar gerar mais simpatia com as crianças, eliminando a peruca platinada e o olho impassível da obra anterior e aproximando-os mais fisicamente com o ser humano normal. Ele também coloca mais peso na dissimulação por parte dos humanos, e isso acaba desequilibrando a balança entre as motivações de ambas as espécies, um fator de reconhecimento que havia no primeiro filme. Sem provocar medo, com problemas de entrosamento no elenco e com crianças muito menos carismáticas e assustadoras do que em A Aldeia dos Amaldiçoados, esse filme tem até os seus méritos, mas não chega nem perto do original. Portanto, a continuação vale somente pela curiosidade e por algum entretenimento. E por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, seu filme de criança assassina favorito, sugestões de filmes, e não esqueçam de se inscrever caso não sejam, para ficar em dia com os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. Queria novamente agradecer a todos os padrinhos, os apoiadores do site Boca do Inferno e consequentemente desse canal, e lembrando que o Boca do Inferno está nas redes sociais e diariamente atualizações no site bocadoinferno.com.br contendo críticas, artigos e notícias sobre o cinema fantástico. Vou ficando por aqui, até semana que vem, um grande abraço, tchau!